O Contraplano está começando com o objetivo de levar cultura e informação para dentro da sua casa. Hoje eu vou conversar com ela que, além de cantora, é compositora, pedagoga, arte educadora e artesã. Eu tô falando da Celi Redondo, que vai falar sobre a sua trajetória e do seu projeto atual com musicalização. Oi, Celi, tudo bem? Oi, tudo bem. Nossa, eu fiquei até cansada com tantas funções que você exerce. É um pouquinho do que eu faço. É um pouquinho do que você faz? Isso. Como que começou a sua trajetória? Bom, a questão da música entrou na minha vida desde muito cedo, tá? A minha mãe dizia que eu já nasci cantando, porque eu ouvia música o tempo todo através deles. E eu não sabia falar ainda, mas já entoava as melodias, já tinha essa facilidade. Você nasceu com a veia artística. Então. Já estava dentro da Celi, não tinha jeito. E mais tarde, eu sempre ouvi, meus pais sempre gostaram muito de música. A minha mãe para um lado mais clássico, meu pai para um lado mais instrumental da música. E quando nós viemos morar em Jacareí, é que ele começou a voltar a aprender violão. E eu fiquei fascinada, eu queria aprender violão. Ele comprou um violãozinho pequeno para mim e eu comecei a tocar. Rapidinho eu aprendi algumas... Não tinha técnica, mas já estava fazendo vários acordes. Daí para frente foi... Mal sabia ele o destino que você levaria. Não, acho que ele não pensou nisso, não pensou. E nenhum dos dois é músico? Não, da família não. Pelo menos a parte da minha geração, não tem músico na minha... Depois de mim é que apareceram mais dois, E você começou a compor com 16 anos? Na verdade, oficialmente com 15, tá? Eu fui assistir, com 14 anos, eu fui assistir o primeiro FEMPO, que tinha aqui na cidade, que era, na época... O que significa FEMPO? Festival de Música e Poesia, na época. Na escola, a gente frequentava o Sene Silva Prado. E teve esse primeiro festival em 69, e eu estava sentada ali no gargarejo, na primeira cadeira ali. E assistindo aquilo, fiquei maravilhada. Maravilhada. E eu prometi para mim mesma que no ano seguinte eu ia estar lá naquele palco. E dito e feito, eu fui. Só que eu fiz uma música bem sem vergonha para subir lá para cantar. Não tinha nada estruturado, absolutamente nada. Eu queria subir naquele palco. E o público gostou na época? Nem lembro, porque não foi legal para mim, não. Mas foi interessante porque me fez perceber o que eu tinha que fazer. Como eu tinha que estudar, ler bastante para poder escrever algo, né, correto. A questão da música em si, da melodia. E isso foi, acho que, um pontapé inicial para eu seguir esse lado artístico, vamos dizer assim. Legal, né? você sempre teve ali, né, esse lado, uma hora tinha que, né? Sempre tive, mas não tinha subido ao palco ainda. E essa foi a forma que eu encontrei. Daí, no ano seguinte, depois que seria o terceiro festival, eu já estava compondo mais. E você compunha sobre o quê? Com 15, 16 anos, as coisas que aconteciam, de livros que eu havia lido, porque daí eu comecei a perceber um outro mundo. Era o repertório de uma menina de 15 anos, De 15 né? Para 16 anos, exatamente. E aí comecei a pesquisar mais, né, nesse sentido. Buscar outras alternativas de música. Nessa época a gente tinha muita música boa para ouvir, né? Então, os grandes músicos da época que inspiravam bastante. E eu comecei a compor, mas para mim. Eu não queria mostrar para ninguém, porque depois do mico eu não ia subir no palco. Aí um amigo que fazia parte da banda de baile do festival ouviu a música, falou: essa música é ótima. Não, você vai colocar. E ele acabou me convencendo. E eu fui. Mandei aí não parou música. Mais. E aí eu ganhei 4º lugar. Depois daí eu não parei ainda bem mais. Que você foi. E aí foi um estímulo para você continuar, né? Foi. Tanto compor como estudar bastante também. E você toca algum instrumento? Eu toco violão. Depois que eu descobri que eu gostava mais de cantar do que tocar, eu segurei um pouco o instrumento. Mas o meu instrumento mesmo é violão. Alguma coisa de piano, flauta, essas coisas assim eu arranho, mas muito pouco. Legal. E você comentou agora que
começou a estudar e pesquisar bastante, né? É importante isso de... Tem gente que acha que se você nasce com talento, você não precisa estudar. Absolutamente. Estude muito. E você fez faculdade de música, né? Comecei como faculdade de música, exatamente. Fiz a FAPEARTE em São Paulo. Comecei a fazer... Eu queria fazer regência, mas eram 9 anos. E eu tinha que ter alguma outra coisa definida. Então, eu optei por educação artística com a música. Só que eu fiz 2 anos e meio, porque eu tive um problema e tive que voltar. Mas a música 24 horas por dia ali. E nessa época eu tive contato com muita gente legal em São Paulo, de músicos famosos. Estava cantando em São Paulo, então já era cantora. E quais músicos, por exemplo, que você trabalhou? Que eu trabalhei... o Biafra, do Premeditando, a gente tinha uma aula na faculdade que chamava Música Funcional. Então, tinham algumas pessoas que faziam essa aula conosco. O Biafra já estava começando com o Premê, né? Então, e depois ele fazia parte de uma banda que eu era crooner, que agora, se você me perguntar o nome, eu não vou lembrar. E o que é crooner, para quem não sabe? Eu era cantora. Cantora da banda. De uma banda de 12 pessoas. Era banda de baile. Entendi. Que bacana. Então, crooner é uma cantora de uma banda de baile. Isso. Interessante. E como que foi essa troca, né? Trabalhar com ele? Como que foi? Você acha que amadureceu bastante? Olha, foi quase 1 ano trabalhando. Você viaja muito, né? Então, e você canta as músicas que fazem parte daquele repertório. Tenho ótimas lembranças dele. E foi com ele que você trabalhou no navio ou não? Não, aí era outra equipe que era de músicos de outra época já, bem diferente. Entendi. O navio começou de uma brincadeira. E como? Eu cantava num barzinho. Eu tinha que tocar violão, né? E cantava no barzinho profissionalmente, em São Paulo. Chamava Uma Janela para o Mundo. E esse barzinho começou a ser ponto central das pessoas, porque tinha uma hora, um momento na noite em que a gente fazia anos 60. Anos 60, para a minha geração, era assim, um revival assim, que a gente tinha, delicioso. Então as pessoas começaram a frequentar exatamente o bar, porque tinha aquele momento, anos 60. E foi a partir desse momento, anos 60, que a gente fazia, que um diretor artístico foi lá nos ver. Sentou, assistiu e gostou bastante. E aí nos contratou. E a gente foi. Que bacana, foi uma experiência legal. 3 meses num navio português, delicioso, uma felicidade todo dia. Que legal. E você comentou, né, do Biafra. Sim. Tem alguém, assim, que você tem vontade ou que você já se orgulha muito de ter podido compartilhar o palco e cantar com alguma pessoa, assim? Eu tive uma experiência fantástica, fico até arrepiada de falar. Quando eu comecei com o FEMPO, né, que era Festival de Música e Poesia na época, e depois se tornou Festival de Música Popular, eu fui participando várias vezes, ganhei em várias colocações, melhor intérprete, primeiro lugar e tudo mais. E recentemente, o ano passado, ou ano retrasado, não vou me lembrar bem, foi feito uma festa dos 40 anos de FEMPO aqui em Jacareí. Então, foi resgatado todos os músicos da época. E eu fui cantar uma canção que eu ganhei primeiro lugar, que é a Canção em Sol. E ali eu fui cantar com a minha ídola, que é a Nair Candia, que foi a partir do festival, do primeiro festival que eu assisti, que eles estavam cantando, ela e o marido, Jaime Allen, que é o maestro, foi maestro da Betânia há 30 anos, e são músicos de Jacareí que saíram e têm uma carreira linda fora daqui de Jacareí. É uma motivação para quem está aqui, exatamente, né? E foi a partir
deles que eu comecei a compor e estudar música. E nesse show de 40 anos, eu fui dividir o palco com ela, que era... E pra com você, ele. o nervosismo? Por isso que não sai a voz. Vamos dar uma olhada? Acho que a gente tá tem as legal, imagens legal, aqui legal. do dia que você cantou com ela. Sempre que houver um beijo ardente, um abraço quente, sempre haverá um sonho. Sempre que houver a flor nos campos, um lindo encanto, sempre haverá um sonho, sonho numa multidão, numa escuridão, uma chama de acender. Nossa, é lindo mesmo, né? A voz das Arrepia. duas ali. Maravilhoso. E é uma emoção dela estar cantando a minha música. Isso é mais... Como que é, assim, pra você ouvir a sua música na voz de outra pessoa, ainda mais uma pessoa que você admira tanto? Como que é essa Foi sensação? difícil cantar, porque a voz embargava o tempo todo, né? Então, é uma emoção indescritível, é difícil de descrever, Imagino. porque é importante para mim, Celi, como cantora, compositora, ter o Jaime E ela ainda. e ela cantando ali comigo, foi... E você, além dela, né? Você já até fica meio emocionada agora também de falar. E além dela, você já ouviu, você já compôs também para outras pessoas? Não, Ou na não? verdade, a composição, para mim, acontece de uma maneira muito espontânea. Eu falo que eu tenho que colocar as coisas para fora, de alguma forma. Então, eu tenho momentos em que eu componho mais e momentos que eu fico mais introvertida e eu preciso depois colocar para fora. Eu posso dirigir, direcionar, vamos dizer, uma composição. Atualmente, eu componho mais para crianças do que outro tipo de coisa, porque eu dirigi o meu trabalho para as crianças. Ai, que legal. E você comentou que essa música sua foi de uma premiação, né? Que você Foi vencedora. venceu em primeiro lugar. Quantos prêmios você tem no total, você sabe? Nunca Quer contei. dizer, Ai, não sei. Não Não sei. sabe? São vários. São vários. Ai, que Principalmente de bacana. festival. Eu cantei também no Festival da Cultura. Em 1980, 79, 80. Mas não tive premiação, mas só de participar do Festival da Cultura foi fantástico. agora levando um pouco para esse lado que você comentou que agora você gosta de direcionar mais para o lado das crianças, Sim. né? Como que você descobriu a pedagogia? Como que a pedagogia entrou na sua vida? Porque depois você fez, né? Foi. Eu comecei a perceber que a minha vida sempre foi direcionada para um lado mais da educação. E sempre gostei de teatro, da música, de leitura, esse tipo de coisa sempre esteve do meu lado. E quando eu percebi que eu poderia unir todas essas coisas, eu comecei a escrever mais para as crianças. Mas por quê? Porque eu comecei a perceber que para os meus irmãos, para os sobrinhos, eu já estava fazendo esse tipo de coisa, mas nunca tinha direcionado o olhar. E depois do problema que eu tive da fenda nas cordas vocais, é que eu enxerguei uma maneira de trabalhar. Direcionando a música, a composição, eu escrevo histórias infantis, eu fui direcionando tudo para as crianças, porque acho que é uma forma de você trabalhar e mostrar para a criança que existe
mil maneiras de trabalhar com a música, de mostrar, por exemplo, uma ópera para criança. Então, como é que você traz a ópera para criança, uma música clássica? Então, através de jogo, de brincadeira, de ludicidade. E como que isso influencia no desenvolvimento delas, né? Completamente. E deixa de ser chato. Sim, olha, daqui a Vira uma pouco você me brincadeira. conta mais sobre isso, porque eu Tá quero saber mais do bom. seu projeto de musicalização Perfeito. também. Mas a gente vai para um rápido intervalo e você fica ligado que a gente já volta com a Celi Redondo aqui no Contraplano.